Como você se sentiria se você fosse preso durante 6 meses sem que tivesse uma prova contra você? Você vendo o sol nascer quadrado, você cagando em um buraco, você sem direito a nada, você sendo tratado igual um presidiário, um preso qualquer que fez coisas absurdas. E você de forma inocente estando preso, baseado em uma narrativa. Em um jornalista que falou alguma coisa contra você e esse juiz, que é o Alexandre de Moraes, prendesse você. Você ia dizer o quê? Que ele fez certo? Ele agiu dentro da lei? Ele é juiz, ele pode fazer isso? Isso é um absurdo. Foi exatamente isso que Alexandre de Moraes fez com Felipe Martins. Prendeu de forma preventiva, baseado em nada, apenas em uma perseguição, em uma delação que não se sustenta, e um jornalismo que não trouxe fatos concretos, mas prendeu Felipe Martins durante 6 meses. E pior do que isso, é os outros juízes serem coniventes, saber que aquela prisão é arbitrária, saber que aquilo é ilegal, mas mesmo assim ficarem tudo calado, fechar os olhos, fingir que nada aconteceu e deixar Alexandre de Moraes perseguir, prender e fazer o que quer. Com exceção do Fux, mas os outros, Flávio Dino, Zanin, Carmen Lúcia, coniventes. O que merecia um juiz desse? Pois foi exatamente o que Alexandre de Moraes fez com Felipe Martins. Prendeu ele de forma ilegal, arbitrária. O Mauro Cid, que fez uma delação que mudou dezenas de vezes, baseado nessa delação, prendeu o Bolsonaro e os outros generais. É inacreditável, mas foi exatamente isso que ele fez. Olha só essa reportagem, o que esses jornalistas falam dessa arbitrariedade, dessa perseguição, dessa prisão ilegal de Alexandre de Moraes. Para acompanhar esse vídeo, mas eu peço a você, deixa aquele like, porque você fortalece muito o canal. Inscreva-se, curte, comenta, compartilha e bora ver esse noticiário de hoje. Olha só. É importante destacar esses depoimentos de Mauro Cid, como o Pedro falou. Mais uma vez ele vai ao Supremo Tribunal Federal esclarecer pontos. E ali, num trecho do depoimento dele, Caio, Mauro Cid diz que Felipe Martins, ex-assessor da presidência, ex-assessor de Jair Bolsonaro, não viajou aos Estados Unidos com o ex-presidente. Boa noite, Caio. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Isso é muito importante, né? Esse caso do Felipe Martins talvez seja o mais controverso, né, de toda essa história. E o que o Mauro Cid disse hoje nessa fala ali na presença do ministro Alexandre de Moraes, como você disse, Márcio, que o Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos no final de dezembro de 2022, junto com o então presidente, na véspera ali, dia 30 de dezembro de 2022, com o Bolsonaro, né? E é interessante porque essa viagem, essa suposta viagem do Felipe Martins, que não aconteceu, que é o que sustentou a prisão dele por 6 meses. A suposta viagem que não aconteceu sustentou a prisão do Felipe Martins por 6 meses. Poxa, velho, é de indignar. Não, seja sincero. Se fosse um filho seu, ou seu pai, sua mãe, seja lá quem for, imagina aí. Porque se Felipe Martins foi preso baseado em uma narrativa de uma coisa que disseram que ele fez, que ele não fez, foi preso porque Alexandre de Moraes disse que ele viajou sem que ele tenha viajado. Ou seja, passou 6 meses preso, inocente. Agora imagina só, quantas pessoas do 8 de janeiro até hoje estão presas sem ter prova de nada. Isso é um miserável, esse juiz. Ele vai pagar por tudo que ele está fazendo, com certeza. O dia dele vai chegar. Não é a Magnitsky. Magnitsky só fez mostrar para ele que ele não é tudo. Mas ele ainda vai sofrer as consequências. Acredito no impeachment dele. Acredito no processo e na prisão. E acredito também na justiça divina, porque isso é inacreditável. Uma prisão preventiva por 6 meses, ele ficou preso por 6 meses, porque ele supostamente teria viajado, mas depois se comprovou que ele não viajou. Supostamente. Mas depois foi comprovado que ele não viajou. Além disso, né, o que o Mauro Cid diz? Que não possui nenhuma prova contra o Felipe Martins, que não sabe se o Felipe Martins tem relação com a tal da minuta do golpe, né, que foi encontrada na casa do Anderson Torres, nem com a minuta encontrada no celular do próprio Cid.
Falou também que a minuta não dava ordem a ninguém, nem nunca foi assinada, que o Cid era o responsável pela agenda do presidente no Palácio da Alvorada e pelos registros de entrada e saída, e que não dá para garantir quem entrava e quem saía do Palácio da Alvorada por esses registros, né, que são muito fluidos. A defesa, ali foi interessante no momento, ao longo dessa segunda-feira, a defesa do Felipe Martins confrontou ali, né, perguntou para o Cid sobre os depoimentos do ex-comandante do Exército Freire Gomes, do ex-comandante da Fábio Batista Júnior, que disseram, e a gente trouxe isso aqui no Prime, né, que o Felipe Martins não estava na tal da reunião que se debateu a minuta. E depois a defesa confrontou ali também o Cid com os depoimentos do próprio Bolsonaro, do Paulo Sérgio, que é o ex-ministro da Defesa, e do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, que também disseram que o Felipe Martins não estava na reunião. E perguntaram se todas essas pessoas estavam mentindo e só ele estava falando a verdade, preferiu ficar em silêncio. Então, era um personagem importante ao longo de todo o governo Bolsonaro. Agora, a grande questão que aparece hoje de novo, apareceram nos depoimentos, viajou ou não viajou? O Cid fala que ele não viajou e depois isso acabou sendo comprovado mediante GPS, mediante pedido de Uber, de táxi, que ele não estava. Mas o problema é que ele acabou ficando numa preventiva por 6 meses em razão disso. Por isso que eu sempre toco nesse assunto. E é um caso que a gente olha com um pouco mais especial, porque é um caso, no mínimo, ali controverso dentro desse processo todo. Pois é, inacreditável, né? Agora, veja só, parece que a Rede Globo, às vezes, eles são esquerdistas, mas parece que, às vezes, eles têm bom senso. Veja só, o Felipe Martins preso de forma arbitrária. E agora veja só o que eles vão falar sobre as atitudes de Lula. Eles que são esquerdistas, não esqueça, eles que apoiam. Mas o bom senso parece que por um momento brada na mente e na consciência desses jornalistas. Gostei muito desse comentário. Olha só o que ele vai falar sobre o Lula dizer uma coisa e fazer outra. Deixou-se de haver pruridos na nomeação e na constituição da Suprema Corte, seja de uma forma, num ambiente mais democrático, como ainda são os Estados Unidos, apesar de tudo, seja em ambiente claramente caminhando para a autocracia, para a ditadura, como esses outros que eu citei. Agora, eu acho que tem uma diferença muito importante em relação ao caso brasileiro. Todos esses nomes me parecem corretos, existe ali uma tentativa de alguma forma de engolfar a Suprema Corte, de influenciar a Suprema Corte através dos nomes que são escolhidos. Só que a diferença é a seguinte, o presidente Lula não foi eleito para isso. Todos esses outros nomes que o Lin citou, nenhum deles em nenhum momento escondeu. Que tinha um embate, que tinha diferença. Que tinha a intenção de interferir na Suprema Corte, que tinha a intenção de aparelhar a Suprema Corte. O presidente Lula não foi eleito para isso. Não foi isso que ele prometeu. Aliás, na semana passada, inclusive, ele disse, não, eu não vou nomear um amigo para a Suprema Corte. Não é isso que a gente está vendo. O que a gente está vendo é um presidente que diz uma coisa e que faz outra. E que se alinha, num certo sentido, a esse conjunto que o Lins aqui muito bem colocou. Então, esse é um aspecto que eu acho que tem que ser salientado. O presidente Lula não foi eleito com essa promessa e ele está se comportando de forma muito parecida com esses outros líderes. Ou seja, o Lula está aparelhando a Suprema Corte. A maioria daqueles ministros que estão ali foi tudo indicado por ele. Ou seja, o processo que cair no Supremo Tribunal Federal contra Lula vai render no quê? Simplesmente eles vão engavetar, vão arquivar e dizer, não tem prova, né? É exatamente isso que o Lula está fazendo. Ele está aparelhando. Então, por que existe uma maioria contra a direita? Porque foi tudo indicado pelo Lula. Tudo esquerdista, tudo socialista, tudo progressista, tudo com o mesmo viés ideológico do Lula. O Lula quer regulamentação das redes sociais, todos concordam. Lula é a favor da liberação das drogas, a maioria ali concorda. Lula é a favor da liberação do aborto, a maioria também concorda. Ideologia, eles também concordam. Ali são um bando de comunistas. Ali são juízes, não escapa um ali. Exceção de André Mendonça. Nunes Marques, eu não sei, não vi ainda uma posição de Nunes Marques, uma fala. Ainda não vi posição firme, não posso julgá-lo. O Fux também mostra ser, pelo menos aparentemente, e segundo algumas atitudes que nós vê, foi indicado pela esquerda também, mas ele tem uma posição mais moderada. Agora os outros... o Lula disse, né, quando estava na campanha, não vou indicar, amigo, indicou 3. O Bessias, que vai agora, indicação dele. Zanin, advogado pessoal de Lula. E o Dino, comunista, que o Lula disse que se orgulhava de ter um comunista na Suprema Corte. Não, isso não é aparelhamento, não. Quais são deles ali? Juiz de carreira, notável saber jurídico, imparcialidade. Não existe
Não existe. Agora, o pior de tudo não é o Lula indicar, não, porque ele indica quem ele quiser. Isso é um problema dele. Ele pode indicar quem ele quiser. Aí não é problema, não. O problema é os senadores. É aí que está a questão. A gente fica culpando o Lula, apontando o dedo. Eu sei que é errado isso aí. Isso é imoral. Isso aí que ele está fazendo. É verdade. Ele é um mentiroso. Diz uma coisa e faz outra. Isso é verdade. Agora, os senadores que vão sabatinar. É aí que fica. E os senadores? Porque o ministro que foi nomeado para ser sabatinado, ele vai no gabinete de cada um. Ó, vem cá, vote em mim. E se tiver alguma pendência sua, eu vou engavetar. Eu não vou correr atrás de você. Pode ter certeza. A gente já sabe como é esses esquema. Tem senadores sérios como Rogério Marinho, Cleitinho. Tem senadores que não votam. Eu tenho certeza. Magno Malta, que bate em cima mesmo. Mas a grande maioria vai se vender. Tudo pela democracia, né? Não. Infelizmente, a Suprema Corte, na minha opinião, ela tem atrapalhado o Brasil. Há um tempo atrás, ninguém nem sabia que existia Suprema Corte. Isso aqui é a verdade. Há um tempo atrás, ninguém nem sabia que existia juízes em uma Suprema Corte. Por quê? Porque eles faziam o trabalho deles lá quase que isolado. A gente não sabia quais eram as decisões. Com o advento das redes sociais, ficamos sabendo, sim. Mas depois que Alexandre de Moraes ganhou esse protagonismo de perseguição aqui no Brasil, infringindo direitos humanos, perseguindo somente a direita, a Suprema Corte tem sido um dos temas mais falados aqui no Brasil. E essas indicações nojentas, e veja só, por isso que 2026 é muito importante mudar o presidente, o Senado, duas coisas importantes. Eu não estou nem ligando tanto para os deputados, mas é importante também. Mas veja só, Senado Federal tem que mudar. Tem que ter uma maioria de direita ali. Tem que ter maioria de senadores independentes para tirar o Davi Alcolumbre da presidência e ter uma maioria para votar impeachment. E um presidente que seja independente também. Se não tiver, Alexandre de Moraes vai continuar perseguindo, vai continuar agindo de forma arbitrária. Flávio Dino já está soltando as suas unhas, já está mostrando quem ele é, vai perseguir também, vai chantagear. Ou seja, esses ministros, se em 2026 não mudar o Senado Federal, eles vão pintar e bordar aqui no Brasil. Já estão fazendo isso. Já estão censurando, perseguindo, prendendo. Sem prova nenhuma, prende. É isso que ele faz. E mudar o presidente em 2026 também vai ser muito importante, porque o próximo presidente vai indicar mais 3. E aí, o Lula já está indicando 3 agora. Já pensou uma desgraça dessa acontecer, ele se reelege e indica mais 3? Acabou a Suprema Corte, acabou com o Brasil. Então, pessoal, eram essas informações que eu queria trazer para vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Se quiser fazer uma renda extra, clica no link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição e assista uma aula que tem lá gratuita. Eu tenho certeza que aquilo ali pode fazer você mudar de vida, desde que você estude e aplique. Não é jogo, tigrinho, não é nada disso. É um trabalho aqui na internet. Se quiser entender e aprender, clica no link, assista a aula gratuita, não vai ser cobrado nada. Se fizer sentido, você aplica. Se não, também está tudo bem. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus permitir.